Esse vídeo é para você que passou por traumas profundos na sua infância e hoje, mulher, você vive as consequências desse trauma, mas você não sabe o porquê você age dessa maneira. E você muitas vezes fica se perguntando que parece que você está deslocada. Literalmente parece que todo mundo está vivendo a vida dela, todo mundo é pertencente e você literalmente se sente que você não é pertencente àquele lugar, àquela família, àquele relacionamento, àquele trabalho. Literalmente parece que você não está naquele lugar, você não pertence. Parece assim que as pessoas te olham de uma forma diferente. Eu sei o que você está passando porque eu já passei por isso durante muitos e muitos anos. E esse canal, ele é com o intuito de poder te ajudar a se enxergar mesmo depois de um trauma. Porque o trauma, ele faz uma prisão, né? Ele faz você literalmente carregar uma bagagem que ela não é sua. Essa bagagem, você vive anos e anos carregando ela, assim como eu vivi. Eu fui uma menina que passou por um trauma de um abuso sexual na infância, por quem deveria me proteger, me amar, e eu trouxe isso para minha vida adulta. Eu achava que eu tinha deixado isso na infância, mas eu não consegui deixar isso na infância, como a maioria das pessoas não consegue deixar. Porque aquilo lá é uma coisa que aconteceu quando você era criança, era uma forma de você perceber. E na minha vida adulta, eu casei com 15 anos, né? E foi depois do meu casamento, depois de me tornar mãe, mulher, que aí eu comecei a ver como as coisas na minha vida estavam daquele jeito devido ao trauma que eu passei. E hoje eu fico imaginando quantas mulheres estão passando pela mesma situação. Por exemplo, eu trouxe, na verdade, isso tudo para o meu relacionamento. Eu queria, na verdade, um pai, né? Por ter sofrido um abuso por parte do pai, eu literalmente casei. Na época eu estava com 15 e eu casei com meu esposo que tinha 25, né, na época. Então, assim, até então, no começo foi tudo muito bom, mas aí depois eu achava assim que eu queria literalmente dominar a situação, principalmente depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu tive os meus filhos, e isso chegou a um ponto de eu não estar aguentando mais, começou a somatizar no meu corpo. Por quê? Porque inconscientemente eu guardei aquela coisa assim, essa menina não teve um pai. Então, eu transferi para o meu relacionamento, eu transferi para o meu casamento e aí eu queria mudar o meu marido a todo custo. E hoje eu sou uma psicanalista, atendo mulheres e eu vejo no consultório também quantas mulheres se dedicam a vida toda a querer mudar o marido, a querer mudar o filho, a querer mudar as outras pessoas, mas isso é uma forma de fuga para ela não olhar para a própria dor. Eu literalmente, eu me esqueci para cuidar dos outros e eu não olhava para mim. Eu não conseguia, eu nem sabia que isso era devido ao trauma que eu tinha passado na minha infância. E isso, ele traz várias consequências. Por quê? Porque você fica literalmente igual um gato correndo, igual um cachorro correndo atrás do rabo, e você vai ver que no fundo não vai te chegar a nada. Por quê? Porque você vai querer que o outro muda, porque você acha que quando o outro mudar, as coisas vão melhorar. Mas as coisas não vão melhorar. Por quê? Porque a transformação tem que vir de dentro de você. Você tem que parar para olhar para dentro de você. E o trauma, ele faz isso. Literalmente, ele faz você focar no outro para você não olhar para o que dói dentro de você. E com isso eu comecei a comprar demais, eu virei consumista, eu queria mudar o outro, eu me achava também que eu estava sozinha, esse sentimento de solidão, esse sentimento de abandono,
e tudo marcas e feridas também emocional que eu vim carregando devido ao trauma que eu passei na minha infância. E, e depois que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu comecei a fazer a terapia, comecei a estudar psicanálise e principalmente eu busquei ao Senhor, porque assim, hoje eu atendo mulheres e o meu intuito é incluir com certeza como a base Deus, porque sem ele eu não teria conseguido. Por quê? Porque o trauma, ele fica na nossa alma, né? A nossa alma ferida, ela toma o governo. E muitas vezes você está fazendo as coisas sem você perceber. Sem você perceber, você está ali se doando muito. Eu falo sempre assim, que você se doa muito para o outro e chega uma hora que você começa a sangrar sem você perceber. Por quê? Porque se você não tem, da onde você vai tirar? E ela era literalmente essa pessoa que se doava muito para o outro, queria fazer tudo para o outro, mas eu não olhava para a Natália, que estava machucada, ferida, precisando de ajuda, a que mais estava precisando de ajuda e a que queria mais ajudar as outras pessoas. Então, assim, esse vídeo é para você, para trazer um alerta para você, olhar para você e ver quais traumas eu passei na minha infância, porque muitas vezes você está aí achando assim, ah não, isso aconteceu quando eu era criança ou quando eu era adolescente, isso não tem influência na minha vida hoje. Mas será mesmo que não tem? Será que você conseguiu ressignificar? Será que você trouxe a luz para tudo aquilo ali? Porque assim, você consegue mudar quando você pega e, e olha para aquilo ali, entende o que aconteceu com você e começa a entender que é somente você que pode fazer por você agora. Porque senão a gente é uma mulher adulta, mas com a criança ferida dentro. Então essa criança ferida, ela vai agir pelas emoções e ela não vai agir pela parte racional. A parte nossa racional muitas vezes sabe que cuidar da vida do outro, querer fazer tudo para o outro não é o certo. Você tem que fazer para você. Mas aí, quando você vê, você já está fazendo para o outro, arrancando da onde você não tinha para você dar para o outro. Por quê? Porque é consequência de um trauma. Então, esse vídeo aqui é para você trazer um alerta para você, mulher, que está aí do outro lado, sofrendo com ansiedade ou muitas vezes com doenças somatizando no seu corpo, porque tem várias doenças que somatizam no corpo, são doenças emocionais, porque quando você não fala, o seu corpo começa a falar. De alguma forma vai ter que sair essas emoções que você vem reprimindo aí. Então, esse vídeo é para esclarecer para você, para fazer você olhar para você com intenção. Não estou falando que você não tem que olhar para o seu casamento, para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor, mas você tem que primeiro olhar para quem cuida de tudo, porque na Bíblia fala bem assim, você tem que amar ao próximo assim como ama você. Você não tem como amar o outro se você não nem se ama. Como você vai cuidar do outro se você não cuida nem de você? Então essa teoria eu trago para mim. E também para você mudar, para você trazer para sua consciência, você tem que trazer para o consciente, para o presente agora. Porque quando Jesus foi curar aquele cego, Jesus já sabia que aquele homem era cego, né? E mesmo assim Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Então, assim, Jesus te pergunta hoje, o que queres que eu te faça? Então, resta você, no seu momento de intimidade, perguntar ao Senhor e colocar para o Senhor e literalmente procurar ajuda, uma pessoa de confiança, uma pessoa que pode te acolher, que pode entender e fazer você entender também, ressignificar a sua história e escrever uma nova história, porque eu sei o quantas mulheres aí vivem no piloto automático, cansada, com o emocional cansado, aquela mulher que deita, mas não consegue dormir, dorme e no outro dia está cansada. Por quê? Porque não é só o corpo físico, é a mente, a alma que está cansada. Então, que esse vídeo possa esclarecer um pouco, do mesmo jeito que teve saída para mim, eu tenho certeza que tem saída para você. E se você precisar de ajuda,
o meu contato vai estar logo aqui abaixo e já me ajuda aí se inscrevendo no canal para a gente bater os 1000 inscritos nesse canal. Se esse vídeo aí te ajudou e se você quer ver mais conteúdos aqui, é só você deixar sugestão aí embaixo de novos conteúdos que você quer assistir. Fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.